Olá galerinha, tudo bem? Queria falar um pouco hoje sobre a prova de matemática e língua portuguesa. Nós tivemos aí no último dia 28 e 27 e 28, nós tivemos as provas de matemática e português. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Eu queria comentar hoje sobre a prova de língua portuguesa. Não sei se você percebeu, mas se você realizou a prova, você, junto com o pai, a mãe, enfim, você percebeu que a prova ela exige algumas características de quem vai fazer a prova, de você, né? Primeira é a questão da leitura. Então é preciso que você leia, saiba ler, e além de ler, você fazer a interpretação daquilo que você está lendo. Então é um dos critérios, a leitura e a interpretação. E outra coisa que foi cobrado na prova, assim, com bastante intensidade, foi a questão da escrita, escrever, né? Então eu poderia dizer assim, por ordem, nós tivemos então a leitura, em primeiro lugar, você precisa ler, segundo, a interpretação e terceiro, a escrita. Essas habilidades que o aluno precisa ter para poder responder à prova, ele só vai conseguir essas habilidades praticando, né? Tem um termo que a gente chama de empirismo, ou tem coisas que você só aprende fazendo, né? Não adianta você explicar para alguém como é que anda de bicicleta, por exemplo. Então você fala, você vai lá, pega a bicicleta, coloca a bicicleta um pouco assim inclinada para você poder subir, aí você coloca o pé lá na frente, o pé do outro lado, no pedal da bicicleta do outro lado, depois você empurra a bicicleta um pouco para frente, aí você coloca outro pé e começa a pedalar. Você pode ensinar isso para a pessoa 50 anos. Se você não der um dia a bicicleta para a pessoa poder praticar, a pessoa não aprende. Então, o professor pode ficar falando para você 200 anos é muito, né? Pode ficar falando para você um tempão, é importante ler. Se você não pegar o livro e começar a ler, não vai aprender, né? É importante você fazer a interpretação. Se você não começar a fazer a interpretação, você se perguntar o que é a interpretação? É entender aquilo que o autor, quem escreveu, está querendo dizer, ou diz. Então você precisa pegar e se perguntar, né? O que o autor está querendo dizer. Então, na correção da prova de português, é importante que você dê uma olhada na prova, porque no vídeo que está aqui, assiste esse vídeo aí, que aparece no izinho aí em cima, ou embaixo do vídeo eu coloquei o link que vai direto à correção de português. É preciso que você faça a leitura e é preciso que você se pergunte o que o autor está querendo dizer, o que ele está querendo dizer no texto. E aí você consegue fazer o que nós chamamos de interpretação de texto, tá? Antigamente era muito mais fácil, o professor dava as perguntas, dava a matéria, dava as perguntas, e o aluno ia lá e estudava aquelas perguntas, e na hora da prova ele respondia as perguntas. Hoje exige-se do aluno um pouco mais, que ele consiga entender todo o contexto do texto, e depois ele consegue responder aquilo que for perguntado, né? A outra habilidade que exigiu foi a questão da escrita. Eu falo a mesma coisa, né? Imagina que você vai ensinar uma pessoa a fazer arroz. Aí você fala, você coloca, primeiro você lava o arroz. Se você for fazer 2 copos de arroz, você coloca o dobro de água, que vai dar certo. Antes de colocar o arroz na panela, você esquenta. Se você quiser colocar uma cebola, quem gosta de alho, quiser colocar alguma coisa para dar cor, né?
enfim, dá também para você colocar. E você explica tudo isso para a pessoa, como fazer arroz, mas você nunca dá uma panela para a pessoa e fala, agora faça o arroz. Nunca vai aprender. Então é necessário, aquela máxima que eu sempre falo, aprende a ler lendo, aprende a escrever escrevendo, aprende a interpretar de texto interpretando o texto. Então é preciso que você faça isso. Então esse é o comentário sobre a prova de português. Em matemática houve alguns assuntos que nós havíamos trabalhado, questão de tempo, cálculo de tempo, como é que você vai calcular a questão de horas. Houve a questão do sistema monetário ou questão do real, como é que você faz, como você calcula, por exemplo, real e centavos. Houve também a questão de tabelas, que eu acredito que é muito importante você conhecer tabelas, mas também houve interpretação de situação problema. Então é importante que você resolva vários problemas. Você deve ter na sua casa aí o livro do EMAI. Se você tiver o livro do EMAI, resolva os problemas do livro do EMAI. Se você tem outros livros, enfim, vai em matemática, vai na resolução de problemas. Quando você fala na resolução de problemas, você também está falando a questão da interpretação. Por que muitas pessoas erram na resolução do problema? Porque não conseguem interpretar. E também tem outra questão do aumento do vocabulário. Nós havíamos conversado sobre isso. Você aumentar o seu vocabulário. Como é que você vai aumentar seu vocabulário? É conhecendo palavras. Então, cada dia você conhece novas palavras e aí você vai ampliando seu vocabulário. Não sei se você sabe, mas quando eu comecei a aprender a ler, eu já tinha 14 anos. Eu morava na roça, não tive condições, minha família era boia fria, então nós mudávamos de uma cidade para outra, né? A gente colhia café e depois terminava a colheita de café, a gente mudava para colher algodão. Terminava a colheita de algodão, a gente mudava para colher café. Então eu não tive a oportunidade de estudar. Eu fui só estudar quando eu já tinha meus 15 anos, aí eu tive a oportunidade de morar num local, e nesse local eu consegui estudar, e, enfim, dedicar só aos estudos. E eu sempre aprendi isso, que eu preciso ampliar o meu vocabulário, né? Quanto mais eu leio, quanto mais... E quando eu falo eu leio, a gente fala leitura, a pessoa já pensa num livro, né, aberto e você lendo. Isso é uma forma de leitura, claro. Mas você pode ler revista, pode ler jornalzinho, pode ler na televisão, pode ler no seu computador, pode ler no seu tablet, pode ler no seu celular, você pode ler em qualquer lugar que você queira, que tiver oportunidade, você pode ler. Eu lembro quando eu estava me alfabetizando, eu lia tudo, né? Placa de rua, eu lia o nome da placa de rua, carro, aqueles dizeres, faixa, enfim, eu lia tudo, rótulo, né? Por exemplo, eu estou aqui com álcool gel, né? Não, esse não é álcool gel, não é álcool de limpeza, mas eu lia os rótulos das coisas e isso fez com que eu criasse não só um gosto, mas uma necessidade que eu precisava recuperar o tempo, né? Hoje ainda eu consigo, eu ainda sinto a necessidade que eu preciso ampliar o meu vocabulário. Então, em algumas áreas eu conheço muito pouco, né? Por exemplo, mecânica, na área de mecânica eu conheço muito pouco. Eu sei dirigir, por exemplo, mas eu não sei todos os termos que um mecânico, que uma pessoa que trabalha na área sabe. Então tem área que a gente precisa ainda melhorar bastante, né? Acho que todo mundo precisa, né? E o aluno que está estudando agora, tanto o aluno como os pais, né, que estão acompanhando o aluno agora, é um momento oportuno, sim, de ampliar o vocabulário. Tá ok? Forte abraço, fica com Deus. Não se esqueça, assista o vídeo que vai aparecer aqui sobre a correção de português e a correção de matemática, se você ainda não viu. Abraço, tchau, tchau.